Uma imensa alegria para mim estar com os queridos irmãos da Igreja de São Caetano do Sul. E eu tenho a firme convicção de que este será um sábado de grandes bênçãos para mim e também para você. Eu também acredito que será um dia de grande bênção para aqueles que poderão assistir depois esse sermão, ou mesmo estejam assistindo agora, online. E é muito interessante como Deus guia, como Deus dirige a nossa vida. E cada detalhe daquilo que acontece no seu santo templo. Você vai ver que na mensagem de hoje, alguma coisa da história das crianças vai estar presente. Você vai ver que no sermão de hoje, alguma coisa do hino que foi tão belamente cantado, vai estar presente. Isso é algo maravilhoso. A gente percebe que Deus tem um recado a dar a nós nesta manhã. Eu fico muito feliz em estar aqui numa igreja que há pouco tempo atrás o pastor era um amigo meu, o pastor Mauro Cardoso, e que agora o pastor de vocês também é um outro amigo meu muito querido, o pastor Genival Novaes. E eu quero dizer para vocês que Deus ama muito esta igreja, porque esses são dois pastores muito consagrados, muito dedicados. E isso ajuda muito uma igreja. Vocês orando pelos pastores e os pastores orando por vocês. Amém? O tema que escolhi para conversar com vocês nesta manhã é o caráter de Abraão. A gente já ouviu falar muito sobre Abraão, não é? E mais recentemente eu fui, a minha atenção foi despertada para estudar um pouco mais sobre a vida deste homem. Abraão é um personagem histórico indiscutível, porque ele é considerado o pai das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Ele é considerado o pai do islamismo, os descendentes de Ismael, seu filho. Ele é considerado o pai do judaísmo, os descendentes diretos por linha de sangue de Isaac, o seu filho. Mas Abraão também é considerado o pai dos cristãos, que são os descendentes espirituais de um descendente de Abraão, chamado Jesus Cristo. Portanto, Abraão é um personagem muito importante da história. E vale a pena nós entendermos um pouco mais como Deus guiou a sua vida. Vamos ver então, vamos ver aqui como é que a gente... Pode passar para a gente, não sei se aqui está funcionando. Ok, o primeiro verso que nós vamos ver está em Tiago 2, 23, está aí na tela, e diz assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Bom, talvez você esteja pensando assim, o que tem de mais em crer em Deus? Gente, nos dias de Abraão, uma grande maioria das pessoas não estava mais acreditando em Deus, seja na sua existência ou seja na sua relevância. Sabe quando as pessoas, não, Deus existe, mas eu não estou muito preocupado com isso. E o diferencial de Abraão é que Abraão, ele estava preocupado com Deus. Ele era amigo de Deus. E ele procurava ouvir o que Deus tinha a falar para ele. Bom, o caráter de Abraão. Vamos pensar um pouco sobre a importância do caráter. Aqui nós lemos, num dos escritos de Ellen White, o seguinte: cada ato da vida, por menos importante que seja, tem sua influência na formação do caráter. Então isso aí já nos ajuda a pensar sobre muitas coisas que nós fazemos. Que horas você dorme? Com que disposição você se levanta? Tem gente que acorda assim um pouco, né, o rosto um pouco embrulhado, assim um pouco mal-humorado. Aos pouquinhos vai, né, se tornando um pouco mais alegre.
quais são as horas em que você costuma tomar as suas refeições? Bom, pastor, isso não tem nada a ver com o nosso caráter. Ora, aqui nós estamos lendo que cada coisa que nós fazemos tem a sua influência na formação do caráter. Isso é algo muito interessante. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 545, continua dizendo: um bom caráter é mais precioso que posses mundanas. E a obra de formá-lo é a mais nobre, na qual se possam empenhar os homens. Gente, nenhum de nós nasce com um bom caráter. Nenhum de nós nasce. Um bom caráter, ele é desenvolvido através da vida. Como é que é o nosso caráter quando nós nascemos? Para onde que qual é a nossa tendência? O que Davi falou? Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós como pais, nós ficamos muito encantados quando chega um filho à nossa família, seja ele menino ou menina, e a gente só acha coisa linda naquele menino. Mas a triste realidade é que uma criancinha, logo desde cedo, começa a demonstrar egoísmo, desejo de que as coisas tudo girem em torno dela. E que tarefa solene o pai e a mãe ajudarem a esse filho a perceber que o filho precisa da ajuda de Deus para desenvolver um bom caráter. O filho precisa da ajuda de Deus para fazer não aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus quer, representado através do que a mãe e o pai desejam para o filho. Porque um pai e uma mãe, normalmente, os pais que seguem a Bíblia querem apenas o melhor para seus filhos. Então o caráter precisa ser desenvolvido. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. O mérito, gente, não é nosso. Talvez você olhe para si mesmo e fale: não, até que eu fiz bem, né, até aqui na minha existência. Isso é só pelos méritos e pela graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu, que é pecador. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Gente, é isso que Deus convidou Abraão para fazer esta caminhada. Deus se aproximou de Abraão e Abraão de Deus, e Deus dizia para ele: filho, tem algum defeito no seu caráter? Eu quero te ajudar a vencer. Ah, Senhor, mas vai ser tão difícil. O meu tataravô já era assim. O meu avô já tinha algumas dessas características. O meu pai também obteve essas características. E eu sou uma vítima dos meus antepassados. E Deus dizia para Abraão: não, Abraão. O meu poder é suficiente para você vencer até essas tendências herdadas e adquiridas. Até as herdadas e também as adquiridas. E esta é a mensagem de Deus para nós também hoje. Bom, vamos ver um pouco então sobre a história deste homem que andava com Deus. Não deu tempo de eu traduzir do inglês para o português, mas dá para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos uma tábua, vamos dizer assim, né? É uma tábua genealógica de Adão a Noé, 10 gerações. Pai, filho, neto, bisneto, tal, 10 gerações. E do filho de Noé, chamado Sete, até Abraão, 10 gerações. Poxa, então Abraão ele estava bem logo lá, antigamente? Sim.
Abraão viveu, irmãos, há 4.000 anos atrás. Mas a sua vida, ela é tão relevante que ela se torna importantíssima para nós que vivemos agora. O que aconteceu de Adão até Noé? Bom, você pode ver pelas datas ali, eles viviam muito, 800, 900 anos, em média. Mas em 10 gerações, o povo começou a falar, sabe de uma coisa? Esse negócio de Deus, Deus não existe. Nós somos o máximo. Olha a nossa inteligência, olha as nossas realizações. A natureza é um relógio, ela funciona como um relógio. A humanidade não precisa de Deus. E quando quer que uma sociedade pense que não precisa de Deus, como fica a tendência do coração humano, egoísta, orgulhoso? Vai de mal a pior. E nos dias de Noé, a humanidade estava tão depravada, estava tão afundada na iniquidade, que Deus falou, olha, se eu deixar a humanidade por si só, o conhecimento de Deus vai desaparecer. Você já teve a experiência lá no seu quintal, das ervas daninhas irem crescendo e sufocarem aquelas belas plantinhas que você gostaria que não morressem? O pecado é assim. Ele vai tomando conta. Ele vai tomando conta. E se nós não cuidarmos, chega uma hora que ele acaba com as pessoas de bem, com as famílias que pensam em Deus. E o objetivo de Satanás era acabar com o próprio conhecimento de Deus. Então Deus enviou o dilúvio e através de uma família, a família de Noé, Deus tentou manter viva a história de que Deus existe. Muito bem, agora nós temos do filho de Noé, 7, até Abraão, 10 gerações. E talvez você pense assim, bom, acho que a humanidade aprendeu a lição, né? Afinal de contas, um dilúvio e tudo mais. E como foi mencionado na história das crianças, Noé ainda viveu 350 anos, gente, depois do dilúvio. Sabe, para as pessoas que tivessem qualquer dúvida, escuta, Noé, aconteceu mesmo esse negócio do dilúvio aí? Então Noé podia contar a história. Mas, gente, pasmem, em 10 gerações, nos dias de Abraão, a humanidade não estava muito diferente do que nos dias de Noé. A grande maioria das pessoas não estava nem aí para Deus. A vida estava boa demais. Especialmente para Abraão, por exemplo, que morava numa das cidades mais desenvolvidas do mundo daquela época. Abraão nasceu e seus familiares, os seus conhecidos eram da cidade de Ur dos Caldeus. Mas se algum dia você tiver a curiosidade de estudar um pouco mais sobre o que já se descobriu sobre esta cidade, você vai ver que aquela cidade não deve nada a nenhuma das cidades modernas hoje, 4.000 anos depois. Era uma cidade que tinha ruas pavimentadas, naturalmente de pedras. Era uma cidade que era dividida em quarteirões. Se estima que moravam, nos dias de Abraão, mais de 100.000 pessoas nessa cidade. Havia a parte mais rica da cidade, a parte não tão rica, mas na parte mais rica as casas tinham 2 andares. E as pessoas tinham conveniências nas suas residências, que muitos de nós ainda hoje não temos. As pessoas mais ricas da cidade tinham água encanada, quente e fria. Havia também uma enorme facilidade de acesso ao comércio internacional. Naquela época, não hoje mais, porque o mar recolheu um pouco, mas naquela época Ur ficava à beira-mar. E eles construíram canais, sabe, feito por homens. E os navios entravam, encostavam bem na cidade.
E os navios ali de Ur pegavam todas as riquezas ali do Oriente, eles levavam essas riquezas para lugares distantes. Lá para o lado do Japão, para aqueles lados lá, da Malásia, isso, aquilo, daquela época. Era uma cidade que tinha muita cultura, muito lazer e, naturalmente, muita riqueza. E quando tem muita riqueza, tem muita ociosidade. E quando tem muita ociosidade, as pessoas começam a inventar algumas coisas um pouco mais divertidas para se fazer. Exatamente nesse contexto é que nós encontramos o que vamos ler agora em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 6. Depois vamos ler o verso 7. Vamos dar uma olhadinha então. Eu vou ler na Bíblia na Nova Versão Internacional. E assim vamos dar uma olhadinha nessa parte da vida de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do Calvário de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então nós temos aí o pedido de Deus e a ordem de Deus, porque as ordens de Deus sempre são para nos abençoar. Abraão, sai da tua terra. Em Hebreus 11, verso 8 nos diz: pela fé, Abraão obedeceu, quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. A nossa caminhada com Deus, gente, ela tem alguns capítulos que são assim bastante emocionantes. Porque tem horas que Deus pede para você alguma coisa e você fica se perguntando: mas Senhor, para que você está me pedindo isso? E eu não estou dizendo apenas das coisas que Deus nos pede na Bíblia. Às vezes a gente pensa, né? Puxa, por que será que Deus pediu isso aqui na Bíblia? Né? Para deixar de comer tais e tais carnes, tais e tais animais que são imundos. Algumas coisas a gente até consegue compreender, outras a gente não compreende. Mas eu estou pensando mais naquela orientação que Deus dá para você, quando você está pedindo a Deus: Senhor, que orientação o Senhor tem para mim? E Deus lhe fala alguma coisa completamente fora do que normalmente os teus parentes iriam recomendar para você fazer. Pois é, Deus pediu para Abraão algo um pouco estranho. Deixar uma cidade tão agradável. Deixar os parentes. Eles eram muito patriarcais, eles ficavam ali muito próximos, os filhos, os netos, os bisnetos. Ali estava toda a parentada dele naquela cidade. Mas, no entanto, Deus falou que seria bom para Abraão sair. No livro Patriarcas e Profetas, nós lemos o seguinte: aquela obediência expedita de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Foi uma tremenda prova de fé. Porque, gente, não era fácil deixar cidade de Ur. Aqui está um mapa para você ter uma pequena ideia aonde ficava Ur. Aquele mar azul ali
que também é chamado de Mar Inferior, nos dias de Abraão ele chegava até a cidade de Ur. Em alguns momentos há alguma alteração, né, na configuração das cidades e do leito dos rios, aliás, do leito dos mares. Então lá embaixo você encontra na Babilônia, a região da Babilônia, do Império da Babilônia, o Crescente Fértil, que era uma região muito próspera, e a cidade de Ur. Quando Deus pediu para Abraão sair, olha que interessante, o pai de Abraão, Terá, resolveu ir junto. Sinceramente, eu não sei se isso foi uma coisa boa ou não. Lembra que diz ali que Abraão saiu sem saber para onde ele ia? O certo é que ele saiu. Terá teve 3 filhos, e um dos filhos morreu muito cedo, e, no caso, Ló, era sobrinho de Abraão, era neto de Terá. Ló ficou assim, né, sem o pai, e acabou se apegando a Abraão. E quando Abraão partiu, Ló falou, também eu queria ir com você, Abraão. Tá bom, vamos, Ló. Então nós encontramos agora a primeira etapa desta viagem. Eles vão viajar aproximadamente 1000 quilômetros a pé até a cidade de Harã. E lá eles ficam alguns anos. Abraão, seu sobrinho Ló e seu pai Terá. É muito interessante você pensar um pouco, por exemplo, sobre o pai de Abraão. Você lembra que mais tarde, Abraão, ele falava por lá, pelos lugares que ele passava, olha, o Abraão a encontrou, falou, nossa, mas que mulher linda, que mulher interessante. Eu quase não conheço mesmo. E acabou se casando com ela. Você percebe quanta coisa Deus gostaria que Abraão deixasse? Muito bem, então eles foram para Harã. Ficaram lá alguns anos, não sabemos exatamente quantos anos. E então, quando Abraão tinha 75 anos, como lemos aqui em Gênesis capítulo 12, Deus apareceu para ele novamente e falou, Abraão, agora eu vou te mostrar qual é o lugar. Para onde eu quero que você vá é a terra de Canaã. Os descendentes de Cão, filho de Noé, do qual teve um filho chamado Canaã, e aí então acabaram dando nome para aquela terra. Muito bem, agora então, o pai de Abraão havia morrido, então Abraão estava mais livre um pouco, e ele então foi para Canaã. Chegando em Canaã, Abraão não encontrou um lugar assim muito favorável, sabe? Não encontrou um lugar assim tão, seguro. Porque os descendentes de Cão e de Canaã, eles se tornaram pessoas idólatras, não queriam saber de Deus, adoravam um monte de outros deuses, a violência era por toda parte, sabe, uma terra sem lei. E foi ali que Abraão chegou. E aí que eu me reporto ao hino que foi cantado aqui no nosso culto. Muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis, em desertos, atravessar obstáculos, montanhas, para que a gente se apegue mais a Ele. E não foi diferente com Abraão. Olha esse pensamento aqui. É por meio de sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento de sua obra e põe tais pessoas à prova. Você está passando por alguma prova recentemente? Está difícil de enfrentar essas provas? Saiba que Deus está permitindo, porque Deus tem uma enorme bênção para você, assim como Ele tinha para Abraão. Em sua providência, Deus os leva a posições que provem seu caráter, revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento, dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço.
mostra-lhe suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio. Pois que ele, Deus, é o seu único auxílio e salvaguarda, assim é alcançado o seu objetivo. São educados, adestrados, disciplinados, preparados para desempenharem o grandioso propósito para o qual lhes foram dadas as suas capacidades. Você percebeu aí o quanto que é importante, quanto as provas, as dificuldades são importantes na nossa trajetória de vida? Eu sei que no coração de muitos de nós aqui vibra um sentimento: eu quero ser verdadeiro a mim mesmo. Eu quero ser leal, verdadeiro aos meus próprios dons. Quem é que deu os dons que você tem? Os talentos que você tem? Foi Deus. E Deus quer ajudar você a descobrir esses talentos e usar esses talentos para abençoar o mundo. Mas para que você consiga descobrir os seus talentos e, sabe, e afiar esse instrumento maravilhoso que é você, querido, você precisará passar por provações. Abraão passou por algumas. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas. Se você olhar em Gênesis capítulo 12, verso 10, você vai ver ali que diz assim: houve fome na terra, e Abraão desceu ao Egito para habitar lá, porque a fome era severa na terra. Pense comigo. Abraão sai de um lugar maravilhoso, muito próspero, muito rico, não faltava nada. E agora Abraão chega numa terra que mana leite e mel, uma boa terra, a terra de Canaã. Mas de uma hora para outra, sem explicação, uma seca. As colheitas não estavam mais produzindo. E uma enorme fome aconteceu naquela região. Agora Abraão ficou preocupado, falou: como que eu vou sustentar a minha família? O que eu faço? E com muita oração ele decidiu: bom, então eu vou para o Egito. Lá no Egito tem o rio Nilo, lá mesmo que não chova, tem colheitas. Você planta ali a abobrinha, a mandioca, ou isso, ou aquilo, o arroz, e você vai ter. E as pessoas lá plantam. Então vamos para lá. Qual outra provação? Abraão e Ló. Depois que Abraão voltou do Egito, no Egito Abraão ficou mais rico do que ele já era, e Ló também. Só que vocês conhecem a história. Os funcionários, né, de Ló e de Abraão, eles tinham muito gado, muitas ovelhas, muitos bois, muitos camelos, muitos jumentos e cavalos e tudo mais. E aí, às vezes, dava aqueles atritos, né? Puxa, não, eu tinha planejado essa campina aqui para que os animais comessem hoje, diziam, né, os funcionários de Ló. Mas os funcionários de Abraão, sabe como que é, né? Às vezes ficam irritados. Não, mas nós tínhamos planejado estar aqui nesse vale hoje. E esses atritos acabavam sendo levados para Abraão e tal, né? Mas era ele e o sobrinho dele. Sabe aqueles atritos de família que você não sabe como resolver? Então Abraão falou com Deus: Deus, como é que eu faço agora, Senhor? Que situação? E Deus deu sabedoria para Abraão. Abraão, chegou o momento. Não dá mais. Vocês precisam se separar. Não dá mais. Agora, o que eu acho incrível, gente, nós não vamos ler por falta de tempo, é como que Abraão chegou para o seu sobrinho. Abraão era mais velho, mas ele chegou para o seu sobrinho e falou assim: sobrinho, nós estamos com muitos rebanhos, muitos gados. Sobrinho, dá uma olhada na terra aí, escolhe o lugar que você mais gostar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Gente, isso para mim é demais. Fala muito a respeito do caráter de Abraão. Ora,
Deus havia prometido dar toda aquela terra para quem? Era para Ló? Não, era para Abraão. No entanto, agora Abraão generosamente fala: Ló, que pode escolher aí um pedaço para você, do tamanho que você quiser, pode escolher. Abraão não chegou assim: não, isso aqui é meu, dá licença, vai para outro lugar. Não. Pegou e incentivou. Escolhe, Ló. Ló escolheu, vocês sabem, a parte mais rica, mais bonita, em direção ali a Sodoma e Gomorra. E Abraão foi morar nas montanhas. Mas lá ele teve uma vida simples, gostosa, tranquila, harmonia. Foi uma bênção para ele. Uma vida simples, gente, mais simples às vezes do que a gente tem, é uma bênção. Mas, vocês sabem, Ló estava lá em Sodoma e tudo mais, e Sodoma tinha sido conquistada há alguns anos atrás, aquela região toda, por Quedorlaomer, um rei poderoso. E eles pagavam tributos anuais. Só que chegou uma hora que eles cansaram, falaram: não vamos pagar mais tributo nenhum não vamos pagar imposto nenhum mais não. E então, o rei Quedorlaomer, ele reuniu outros 3 reis, então são 4 reis, e resolveu fazer uma guerra contra as 5 cidades da região de Sodoma. Havia 5 cidades muito importantes ali ao redor daquela região. Então, aqueles 5 reis daquelas 5 cidades foram guerrear contra Quedorlaomer. Só que o que aconteceu? Sodoma saiu vencida, saiu derrotada. E as pessoas, no caso de Sodoma, toda a riqueza ali e tal, foram levados como cativos de guerra. Entre os cativos de guerra, quem estava? Ló, o sobrinho de Abraão. Em meio a essa confusão da guerra, nós estamos agora presenciando aí no mundo essa coisa lamentável, trágica, lá na Ucrânia, todos nós orando, todos nós assustados. Imagina as pessoas que moram lá, não é? Algo terrível. E em meio às confusões que tinham acontecido por causa da guerra lá em Sodoma, uma pessoa escapou e foi lá nas montanhas, na região rural, falar: Abraão, aconteceu uma tragédia. Seu sobrinho agora é um escravo, é um cativo de guerra. Foi levado embora. Ele, a esposa e tudo mais. E os familiares. Uma provação. Bom, talvez não seria uma grande provação para você e para mim, pelo nosso caráter. Talvez Abraão poderia ter pensado assim: bom, o meu sobrinho era muito egoísta mesmo, muito ambicioso, muito ganancioso, bem feito. Está vendo? Ó, deu no que deu. Se vira. Mas, gente, Abraão era um personagem encantador. Ele orou para Deus: Senhor, eu quero ajudar ao meu sobrinho. O que eu posso fazer, Senhor? E agora eu quero convidar você para ler comigo Gênesis 14, 14 a 16. Porque esse verso me fala muito sobre Abraão. Aqui diz assim, Gênesis 14, verso 14 a 16. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Louvado seja Deus, não é mesmo? Que grande vitória Abraão conseguiu. Mas olha o que nos diz aqui nesse verso. Abraão tinha na sua casa 318 homens treinados para a guerra da sua própria comunidade. O que isso nos diz? Vamos raciocinar aqui um pouquinho comigo. Se você tem 318 homens em idade de ir para a guerra, então você não conta aí as crianças
né, os adolescentes estão de fora. Você não conta aí os idosos que já estão aposentados, não dão mais para a guerra. Provavelmente desses 300 e poucos homens, um bom número eram casados. Então você tem aí umas 200, 250 mulheres. Cada família, 3, 4 filhos. Algo normal, naquela época até mais. Você fez os cálculos? Quantas pessoas faziam parte da casa de Abraão? Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. 318 guerreiros treinados para a guerra. Gente, eu me emociono em pensar, 4 reis guerrearam contra 5 e venceram. Agora Abraão fala, não, deixa comigo. Vamos lá, senhor, bora lá. Abraão ele era muito bom em relacionamentos, ele fez algumas alianças. Aner, Escol e Amre. Eram 3 outras pessoas da região ali bastante influentes, que foram com Abraão. Mas mesmo assim, gente, era algo impossível. Era algo impossível. Abraão pediu a Deus, Senhor, o senhor vai comigo? Vai dar certo? Esse empreendimento é muito arriscado. E como ele era amigo de Deus, e como ele havia aprendido a ouvir a voz de Deus, ele entendeu, não, Abraão, pode ir. Eu vou com você. E nós sabemos o resultado. Abraão foi vitorioso. Viu-se que a justiça não é covardia. E que a religião de Abraão tornava-o corajoso ao manter o direito e defender os oprimidos. Eu quero falar agora um pouquinho especificamente para você, homem. Solteiro ou casado. Mas claro, as mulheres também poderão se beneficiar do que eu vou falar, mas eu vou falar especificamente para os homens. Nós estamos tendo no mundo hoje uma enorme necessidade de homens. Porque o homem hoje é sinônimo de fraqueza, de indecisão, de não dar conta, sabe? De manter, sustentar financeiramente sua família, de se posicionar em defesa de pessoas que estão sendo oprimidas. Abraão nos mostra um tipo de homem completamente diferente. Eu quero desafiar você, homem. Seja tão corajoso como Abraão foi. Você tem os deveres que Deus colocou sobre você. Peça a Deus forças para estar à altura desses deveres. E Deus vai fazer de você um tremendo vitorioso, uma tremenda bênção. E com certeza as mulheres da sua vida, sejam irmãs, familiares, esposa, enfim, vão ficar muito felizes por isso. Muito bem, vamos pensar um pouco mais sobre esse personagem incrível da Bíblia, Abraão. Ele era um homem de oração, mas um homem de ação. Com oração fervorosa, considerava ele como preservar a vida do seu povo e de seus rebanhos, mas não consentia que as circunstâncias lhe abalassem a fé na palavra de Deus. Então, para nós homens, é muito importante, né, nós sustentarmos nossa família. Olha uma descrição aqui muito bonita de Abraão. Rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência e humilde na simplicidade da sua vida peregrina. Abraão era também sábio em diplomacia, corajoso e hábil na guerra. Muito, muito importante. Nós precisamos estar preparados para os desafios da vida. E eu sugiro que, ao você orar, assim como Abraão era um homem de oração, ore para vencer os seus defeitos de caráter. Ore pela vida, pela saúde dos seus familiares. Também por recursos financeiros, para alimentar e manter a sua família. Deus quer lhe dar isso. Ele deu para Abraão, Ele quer dar para você também. Outra coisa que chama a minha atenção na vida de Abraão, olhando assim para o caráter dele, é que onde ele chegava, ele construía um altar. E é isso que nós lemos no capítulo 12, verso 7, e em vários outros lugares por onde Abraão passou.
apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Muito bem. Bom, Deus tinha instituído essa questão dos altares desde Adão e Eva. Porque Deus falou, olha, a humanidade sozinha, ela está debaixo do pecado. A única solução para o problema da humanidade é alguém que esteja recebendo a ira de Deus contra o pecado. Um cordeirinho inocente morrendo é um símbolo de alguém que vai receber a ira de Deus sobre o pecado. E esse costume veio através de Noé, através das famílias dos semitas, Sem, filho de Noé, até Abraão, que era um semita. E Abraão, ele erguia esses altares, sacrificava ali os cordeirinhos, relembrando a ele e a toda a sua casa. Sem o cordeiro, a humanidade não tem solução. A humanidade vai desaparecer sem o cordeiro. O altar, ele também representa uma adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. E nós precisamos ter, irmãos, nossa adoração a nível pessoal, dedicar tempo para estar na presença de Deus, assim como Abraão tirava tempo. Precisamos ter o tempo de adoração familiar, sabe? Você reunia sua esposa, seus filhos, vocês cantarem um hino, lerem alguma historinha da Bíblia. Quando as pessoas têm crianças pequenas, o culto tem que ser bem pequenininho, 5 no máximo 10 minutos, mas tem que ser muito agradável. Mas é algo para adorar o Deus verdadeiro. E quão importante é a adoração corporativa, como estamos tendo aqui na igreja. Quando pessoas de um tipo de personalidade encontram com pessoas de personalidade diferente. E é bom isso. Quando tem algum irmão por aqui que você não gosta, agradeça a Deus, isso é muito bom. Por que você não gosta dessa pessoa? Geralmente a gente não gosta porque ela é muito parecida com a gente. Fala, nossa, mas essa pessoa, eu encontrei uma pessoa, a gente acha, mais egoísta que eu. Mas não é, é o contrário. É um pouquinho menos do que eu, mas incomoda. Encontrei uma pessoa quase tão chata quanto eu, mas incomoda. Mas quando nós viemos adorar juntos na casa de Deus, Deus fala, filho, você já desenvolveu, você está orando por essa pessoa que tem esses defeitos, como você também tem? A união com Cristo por meio da fé viva e duradoura. Qualquer outra união está condenada a perecer. Cristo nos escolheu primeiro, pagando por nossa redenção com um preço infinito. E o verdadeiro crente escolhe a Cristo como o primeiro, último e melhor de todas as coisas. Essa união, porém, custa-nos alguma coisa. O que custa ter um altar como Abraão erguia os seus altares? Obstáculos externos e internos. É preciso que haja doloroso trabalho de desligamento, bem como de ligamento. O que nós precisamos desligar? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o mundanismo, o pecado em todas as suas formas. Precisa ser vencido, se quisermos entrar em comunhão com Cristo. A razão por que muitos acham a vida cristã tão deploravelmente difícil é porque são tão inconstantes, tão volúveis. Procuram ligar-se a Cristo sem primeiro desligarem-se de ídolos acariciados. O que foi que Deus chamou Abraão? Abraão, sai da tua terra. Está cheio demais de ídolos aí. O ídolo da prosperidade, o ídolo do conforto, o ídolo dos prazeres, o ídolo da ociosidade, o ídolo da última moda, o ídolo da última tecnologia, e assim tantos e tantos e tantos ídolos que nos impedem de nos apegarmos ao Deus verdadeiro. Para que nós possamos construir altares em nossa vida e nos apegarmos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos largar nossos ídolos. Ao orar, peça por uma fé viva.
Peça por submissão à vontade de Deus. Às vezes, Deus quer algo para nós e a gente quer algo diferente. Mas Deus só pede o que vai nos abençoar. Peça para vencer o orgulho, o egoísmo e qualquer outro pecado. Mas tem mais uma qualidade que eu quero refletir com você, e aí nós queremos concluir, a respeito de Abraão. Abraão, um intercessor. Bom, nós estivemos falando aqui como Abraão corajosamente salvou os habitantes de Sodoma, né? Interessante que quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com Abraão, ele falou assim: Abraão, quando tem uma guerra, os despojos ficam com o vencedor. Então, Abraão, pode ficar com a riqueza toda, o ouro, a prata, os diamantes, tudo mais. Mas eu queria te pedir um favor, Abraão, você podia me devolver os escravos? Devolve as mulheres, as crianças e tudo mais e tal. O povo da minha cidade. Abraão falou: não, o que é isso? Eu vou devolver o povo, mas eu vou devolver tudo também. Eu não quero nada para mim. Não foi por isso que eu fui nessa guerra. Eu fui porque eu amo as pessoas, queria vê-las livres. E Abraão, depois de devolver o dízimo, porque entendeu que quem deu a vitória foi Deus, ele devolveu o dízimo ao sacerdote de Deus, Melquisedeque. Depois de devolver o dízimo, ele entregou tudo para o rei de Sodoma e Gomorra. Muito bem, mas os anos passam. E as pessoas muitas vezes são mal agradecidas a Deus pelas oportunidades que Deus dá. E Sodoma seguiu o caminho do orgulho, da suficiência própria. E logo dentro de alguns anos, não quero saber mais de Deus, esse negócio de Deus, não quero saber disso. E a cidade foi afundando cada vez mais em maldade, em violência, em iniquidade, em pecado. E então nós encontramos na Bíblia, em Gênesis 18, verso 2. Nós não vamos, talvez, ler todos esses versos, mas encontramos que Abraão recebe a visita de 3 seres de outro mundo. 3 seres celestiais. Só que para Abraão, eles vieram disfarçados de viajantes. E quando Abraão vê, 3 pessoas estão chegando ali próximo à sua tenda, fazendo menção de irem para adiante. Mas Abraão, muito hospitaleiro, falou: por favor, gente, eu faço questão, fiquem algumas horas aqui. Lavou seus pés, pediu para preparar pães, pediu para preparar uma gostosa refeição. E eles conversaram um pouco. E como Abraão pediu para eles ficarem, um daqueles 3 falou uma coisa muito interessante para Abraão. Abraão agora estava com uns 99 anos. Deus tinha prometido para ele uma grande nação, mas ele ainda não tinha filhos, dele mesmo com a sua esposa. Então, naquela reunião, um daqueles 3 falou assim para Abraão: Abraão, daqui 1 ano, o tempo normal que leva para nascer uma criança, você e Sara vão ter um filho. Abraão se riu. Abraão não se conteve. Sara também se riu muito. E aí então Deus falou: pois é, vocês estão rindo, mas vai acontecer. Mas eu tenho outra coisa para resolver, Abraão. Me dá licença, nós temos que ir até Sodoma. Não, mas então mostro para vocês o caminho. Então Abraão foi com os 3 e foi mostrar o caminho. Afinal de contas, ele era daquela região. E quando ele foi caminhando para mostrar o caminho, nós encontramos o que está ali em Gênesis 18, 16 a 21. Vamos dar uma olhadinha. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Gênesis 18, 26 a 21. Né? Vamos lá. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então, letra maiúscula, o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Um daqueles 3 era o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito,
para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Bom, nós conhecemos a história, mas eu fiz questão de ler estes versos porque eles significam muita coisa. Aqui nos diz que Deus escolheu Abraão para ordenar a sua casa, ensinar a sua casa a serem pessoas de bem, pessoas que servem a Deus. E por isso que ele seria uma bênção para o mundo. Gente, uma boa família é uma bênção para o mundo. E aí Deus falou, olha, eu não posso esconder do meu amigo o que eu estou para fazer. Inclusive, aproveitando, marido e mulher, quando é alguma coisa importante, não faça sem consultar o seu marido. Marido, quando é uma coisa importante, não faça sem consultar a sua esposa. Muito importante isso. E Deus era tão próximo de Abraão que ele falou, não, eu não vou fazer isso sem contar para Abraão. Imagina Abraão depois sabendo assim, o que aconteceu aí que está subindo uma fumaça ali? Ah não, foi o seu amigo lá que destruiu aquela cidade. Ué, mas como assim? Entende? Deus era amigo de Abraão e Abraão era amigo de Deus. Então Deus falou, Abraão, seguinte, eu tenho ouvido falar que essa cidade já alcançou o seu limite da maldade. Mas eu vou lá me certificar, tá? Fica tranquilo. Mas Abraão ficou tranquilo, o que vocês acham? Deus, mas o Senhor vai destruir uma cidade inteira. E se tiver lá 50 pessoas que são justas, são pessoas que te servem? Senhor, por favor, se tiver 50, o senhor não destrói? Porque o juiz de toda a terra tem que fazer justiça, não é mesmo? Tá bom, Abraão, se tiver 50, eu não vou destruir. Poxa, mas será que, deixa eu pensar aqui, Ló, sua esposa, suas filhas, seus netos, seus funcionários. Bom, eu tenho quase 1000 pessoas na minha casa, eu não sei quantas pessoas tinha na casa de Ló, mas talvez umas 200. Pô, mas será que tem 50 pessoas fiéis na casa de Ló? O senhor não leva mal, senhor, mas talvez tenha só 45. Se tiver 45, o senhor poupa a cidade? Tá bom, Ló, tudo bem? Senhor, não leva mal, eu vou falar mais um pouco, senhor. E se tiver 40, o senhor poupa? Não, eu poupo, Ló. E se tiver 30? E se tiver 20? Senhor, olha, não fica nervoso comigo, não, senhor. Mas eu queria te pedir uma coisa. Se tiver 10 fiéis, o senhor poupa a cidade? Tá bom, Abraão. Se tiver 10, eu vou poupar. E agora Abraão estava orando instantemente. Senhor, por favor, tomara que tenha 10. Deixa eu ver aqui. Ló, sua esposa, suas filhas, os genros. Não é possível que não vai dar 10. E Deus seguiu o seu caminho e Abraão voltou para sua casa. Mas aqui, gente, que nós vemos algo incrível a respeito de Abraão. Abraão estava intercedendo por aquela cidade. Pedindo, Senhor, por favor, Senhor, não destrua nenhum inocente. Se possível, poupa aquela cidade, Senhor. E essa qualidade, irmãos, é uma qualidade que você e eu precisamos desenvolver. Outros personagens da Bíblia fizeram isso também. Moisés falou, Senhor, por favor, Senhor, se esse povo aqui, eu sei que é um povo rebelde, um povo desobediente, mas se esse povo não for entrar na tua salvação, Senhor, por favor, Senhor, risca meu nome. Eu também não quero entrar na tua salvação, Senhor. O grande intercessor que nós encontramos na Bíblia foi Jesus. Lá no jardim, quando ele estava lá orando por você e por mim, pela nossa salvação, ele falou, Senhor, mas está muito difícil, Senhor, essa senda para salvar a humanidade, para morrer no lugar do pecador, essa distância. Não é que Deus quer destruir as pessoas, Deus odeia o pecado, porque o pecado destrói as pessoas. Deus precisou destruir Sodoma, porque o pecado de Sodoma ia contaminar o mundo inteiro, não ia sobrar um fiel. Às vezes Deus precisa destruir o pecado para salvar o pecador,
arrependido. E Deus precisou matar e trazer Jesus Cristo à morte para que nós pudéssemos ser libertos. E Jesus estava orando: Pai, está difícil esse cálice, Senhor, poxa, não tem como. Está difícil essa separação que o pecado que está sendo colocado nos meus ombros está causando entre mim e Ti. Não tem outro jeito, Senhor. Por favor, se não tiver outro jeito, para salvar o meu filhinho, para salvar o Jobson dos pecados dele, risca o meu nome, Pai. Risca o meu nome do Teu livro. Coloca o pecado do Jobson sobre mim. Mas deixa ele viver. Viver para todo sempre. Esse foi o espírito de Abraão. Mas sabe, olhando através da história, o que Deus nos diz em Ezequiel capítulo 22, verso 30? Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, sabe, entre Deus e os pecadores, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, não achei a ninguém. Querido, você é um intercessor? Você está clamando pela salvação daquelas pessoas que estão ao seu redor? Algumas são estranhas, esquisitas, cheias de defeitos e falhas. Mas Abraão estava intercedendo por elas. Ao orar, eu queria sugerir para que você peça para Deus, para você ter um coração tão amoroso como o coração de Abraão. Orando por pessoas com problemas. Peça também para você orar mais. Existe um site chamado euoro.com, um site cristão, adventista. É um lindo lugar para você colocar ali o seu pedido, mas principalmente para você orar por alguém. Pessoas que estão pedindo: Senhor, me ajuda a arrumar uma esposa. Pessoas que estão pedindo: Senhor, me ajuda a educar meus filhos nos teus caminhos. Senhor, estou desempregado, por favor, me ajuda a ter o pão de cada dia. E quando nós oramos, nós mudamos o rumo da história. Abraão orou pelo seu sobrinho Ló. Ele não conseguiu salvar a cidade, mas conseguiu salvar Ló. E Ló foi liberto. Ló saiu. Deus quer salvar alguém por esse intermédio das suas orações, querido. E agora eu quero terminar perguntando: como que Deus avaliou a vida de Abraão? Um homem construtor de altares. Um homem de oração e de ação, um homem corajoso. Um homem intercessor. Isso nós podemos entender que poderia ser uma mulher também com essas características. Em Gênesis 26, 4 e 5, conversando com Isaac, filho de Abraão, Deus se refere assim a Abraão. E normalmente depois que a pessoa morre, é que a gente consegue ter uma noção melhor, sabe, do legado que aquela pessoa deixou. E Deus disse o seguinte: Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, guardou os meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Amém, irmãos? Ah, queridos, esse era o caráter de Abraão. Num mundo de desobediência, que não queria saber nada contra Deus, ele falou: não, eu quero servir ao Deus verdadeiro. Eu quero obedecer ao Deus verdadeiro, não por minhas forças, mas pelo sangue do Cordeiro. E eu quero incentivar você. E eu próprio quero também ter o caráter de Abraão. Você também quer? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.